se A1, A2, etc., AN são conjuntos quaisquer, conjuntos finitos, né? A gente vai contar o número de elementos. O número de elementos da união A1, união A2, união AN, a gente provou que é soma de K igual a 1 até N, de menos 1 elevado a K menos 1, vezes a soma para 1 menor ou igual a I1 menor que I2, menor que etc., menor que IK menor ou igual a N. A gente olha para todos os possíveis K-uplas de conjuntos, né? Você escolhe K conjuntos de todos os jeitos possíveis entre o A1 e o AN, né? E soma o tamanho das interseções correspondentes. AI1, interseção AI2, interseção etc., interseção AIK, né? Então, isso dá a soma dos números de elementos de todos os conjuntos, menos a soma dos tamanhos das interseções 2A2, mais a soma dos tamanhos das interseções 3A3 e assim por diante. O último termo é menos 1 a N menos 1 vezes o tamanho da interseção de todos os N conjuntos, né? Então, essa fórmula a gente provou da vez passada e usou em algumas aplicações. A gente vai fazer uma coisa, vamos começar fazendo uma coisa um pouco mais geral, que é essa fórmula de inclusão e exclusão, não é? Que é o chamado princípio da inclusão e exclusão generalizada. Mas vai ser provado de um jeito muito parecido. E a ideia é botar pesos nos elementos da união, né, nos elementos dos conjuntos. Então, seja A finito, F uma função, digamos, real, pode ser complexa também, de A para R. Ele define... eu não gosto muito dessa notação, deixa eu vou usar uma notação um pouquinho diferente da dele, mas que dá no mesmo. A ideia é que, então, se A é uma união de N conjuntos, a união A2, união etc., união AN, então, a soma para todos os elementos de A de f de x, isso ele denota por f de A, eu não gosto muito, porque em geral a gente usa f de um conjunto para denotar o conjunto das imagens dos elementos do conjunto, mas deixa eu escrever assim, que em particular isso explica o que a gente está fazendo. Ele está somando f sobre todos os elementos de A, isso dá soma para I diferente de vazio, conjunto de índices, né, contido em 1, 2 até N, de menos 1 elevado ao tamanho de I menos 1. Depois eu vou escrever essa fórmula de outro jeito, de soma para x na interseção para j em I do AJ. Você pega a interseção dos conjuntos correspondentes aos índices em I e soma f de x. Se você fizer isso para todos os subconjuntos, fizer essa soma, ele chama esse cara aqui de f de A e esse cara de f da interseção dos AIs, né? Bom, eu estou evitando essa definição do f de A, escrevendo isso assim, eu acho que está mais ou menos claro. Deixa eu comparar isso com o princípio da inclusão e exclusão. Isso aqui a gente pode escrever usando esses conjuntos de índices, né? A ideia é que ele chama I1, I2 e K de I. Então, isso aqui é soma para I diferente de vazio, I contido em 1, 2 até N, de menos 1 elevado ao tamanho de I menos 1,
ou tamanho de I mais 1, tanto faz, né? Dá igual, vezes o tamanho da interseção para J em I de AJ. Né? Aqui você tem uma função, quer dizer, em geral, quando você tem um conjunto, a gente vai somar os valores da função nesse conjunto. Então, a soma dos valores da função em toda essa união, A1, união A2, união A n, é dado por essa fórmula, em que aparece a soma dos valores da função em certas interseções, nas interseções de uma certa quantidade desses conjuntos, mas a gente tem que botar um coeficiente que é menos 1 elevado ao tamanho do conjunto menos 1. Esse negócio que conta o número de elementos de um conjunto é a soma de uma função sobre os elementos do conjunto. Então, se você fizer f igual a 1, pegar a função f constante igual a 1. O que é a soma sobre os elementos de A de f de x? Se f de x é sempre 1, isso aqui dá o número de elementos de A. E isso aqui dá o número de elementos dessa interseção. Então, se f for constante igual a 1, isso dá exatamente a fórmula de inclusão e exclusão que a gente já provou. Né? Para f igual a 1, para f constante igual a 1, isto é o princípio de inclusão e exclusão clássico. Né? Bom, tem várias provas desses resultados, a gente pode provar por indução também, mas talvez o melhor jeito seja olhar para cada f de x, para cada ponto nessa união e ver quantas vezes o f de x está sendo contado dos dois lados. Suponha, então, deixa eu fazer uma prova nessa linha. Suponha que x pertence a exatamente K dos conjuntos AJ. Né? Então, o K vai ser algum cara entre 1 e N, né? O cara pode pertencer a um conjunto só, pode pertencer a todos. Bom, o termo f de x é contado, é somado. Uma vez do lado esquerdo. Todas essas coisas, do lado esquerdo e do lado direito, é uma soma de termos do tipo f de x, onde x é um elemento do conjunto A. Só que cada termo pode aparecer várias vezes do lado esquerdo. Se o x está em A1 e está em A2, esse termo aparece quando você faz i igual a 1, quer dizer, quando você só tem o 1, quer dizer, você tem o número de elementos você tem a soma de f de x para x em A1, tem a soma de f de x para x em A2, tem a soma de f de x para x em A1 interseção A2. Então, esse termo, eu não vou chamar x, não, deixa eu chamar com um nome diferente, porque eu estou usando x como índice, chama de y, sei lá. Então, o termo f de y, então se o y está em A1 e A2, o y é contado quando você soma f de x para todos os x em A1, o f de y é contado quando você soma f de x para x em A2, e o f de y é contado quando você soma f de x para x em A1 interseção A2. E não é contado, se ele só está em A1 e A2 e não está em um dos outros, ele só é contado nesses termos. Se ele está em K caras, ele vai estar sendo contado na soma dos caras, quer dizer, se ele está em AI1, AI2, AIK, né? E ele vai ser contado K vezes, né, na soma, quando o I tem um elemento só, quer dizer, na soma dos f de x para x em algum conjunto AI, ele pertence a K desses conjuntos, então ele é contado K vezes, ou K escolhe uma vezes, né? Aí depois ele é contado com sinal negativo para as interseções de dois desses conjuntos. Como ele está em K conjuntos, você tem K escolhe 2 pares de conjuntos aos quais ele pertence. Então ele é contado K escolhe 2 vezes nos casos em que o tamanho de I é 2, quer dizer, nos casos em que você tem interseção de dois conjuntos desses. Né? Mas ele é contado K3A3 vezes para as interseções de três conjuntos e com um sinal mais. Menos, etc., mais
o último termo é menos 1A, K menos 1, K escolhe K. Isso é uma vez do lado direito. E a gente já fez essa conta, né? 1 menos esse negócio, K1 menos K2, mais etc., mais menos 1 a K menos 1, KK, isso é 1 menos K1 mais K2 menos K3, isso é soma de J igual a 0 até K de menos 1 elevado a J, K escolhe J. Isso pelo binômio de Newton é 1 menos 1 elevado a K, que é 0. Né? Então, 1 menos esse negócio dá 0. Então, esse negócio tem que ser 1. Né? Então, cada elemento, bom, ele pertence a um certo número de conjuntos, digamos K. Ele vai ser contado esse número de vezes. Quer dizer, deixa eu ser um pouco mais explícito, se Y pertence a AI1, interseção AI2, interseção AIK, Y não pertence a J para J fora de I1, I2 e K, se ele pertence exatamente a I1, I2, AIK, o Y é contado em soma de para X, né? Em cada IJ, AIJ de f de x, aparece, então, f de y, né? Em cada soma dessa, você tem k valores de j, f de y é contado. K escolhe uma vez. Quais são as k escolhe, menos k escolhe duas vezes que aparecem? Aparecem coisas tipo menos soma para x em a IR interseção A e S de f de x, para coisas desse tipo, né? Para os outros, o f de y não aparece. Aqui o f de y aparece uma vez em cada soma dessa. E quantas interseções você tem? Você tem k escolhe duas. Interseções 2 a 2, né? Então você tem, ele é contado menos k escolhe duas vezes por causa disso. E assim por diante, né? E é isso que a gente está dizendo. É contado k escolhe 1 menos k escolhe 2 mais k escolhe 3, etc. Então, no fim, cada cara é contado uma vez de cada, na soma dá igual. Vai cancelar um monte de coisa, vai somar. Cada f de y vai ser contado uma vez, não importa a quantos conjuntos ele pertence. Ele pode pertencer a um só, a dois, etc. ou a n. O importante é ele estar na união. Ele vai ser contado uma vez aqui, no fim das contas, uma vez lá, depois de simplificar um monte de coisa. Né? Muito bem, então ele tem um exercício, não um exemplo, que aplica esse resultado, que é um exemplo sobre a função phi de Euler. Então, exemplo. Então, esse eu vou deixar um tempo. Isso eu acho que vale a pena vocês pensarem um pouquinho antes de a gente mostrar o resultado, para ver se vocês entenderam como é que funcionam essas contas. Então, é assim, sejam A1, A2 até A phi de n, os números entre 1 e n, primos com n. Você viu que na aula passada de teoria dos números, ou na aula anterior de combinatório, a gente definiu a função de Euler, que exatamente conta quantos caras tem entre 1 e n que são primos com n, né? E a gente lista esses caras, A1, A phi de n. O problema é provar aqui, então, o resultado sobre a soma dos quadrados dele. Aliás, está errado porque ele está indo até a n ao quadrado, é até a phi de n que a gente tem que somar. A phi de n ao quadrado, você soma os quadrados deles todos, isso dá phi de n sobre 6, que multiplica 2n2 mais... ele escreve diferente, eu gosto de escrever, fica em técnica, escreve var phi, né? Acho que é mais bonitinho assim. Tem livros que escrevem assim, livros que escrevem como China. Os dois são φ, são duas grafias diferentes de φ. Mais menos 1 elevado a k, P1, P2, PK. E esses caras, P1, P2, PK, são os fatores primos, né, onde
P1, PK são os fatores primos de N. Muito bem. Então tem essa fórmula. E eu acho que pode ser uma boa ideia a gente pensar uns 5 minutos, vocês em particular pensar 5 minutos nisso para ver se como usar aquela fórmula para resolver isso. Não sei por que que... Parece enquanto isso, deixa eu... Então... Teoria dos números, a ideia é que um cara não é primo com N, um cara entre um N não é primo com N, se ele tem algum fator comum com N. Né? Os possíveis fatores comuns que eles podem ter com N vão ser múltiplos de algum primo, quer dizer, se ele tem algum fator comum não trivial com N, ele vai ter que ter algum divisor primo comum com N. Então, um cara entre um N que não é primo com N, ele tem que ser múltiplo ou de P1, ou de P2, etc., ou de PK. Então, o conjunto dos caras que não são primos com N é a união do conjunto dos caras que são múltiplos de P1 com o conjunto dos caras, sempre entre 1 e N, né, que são múltiplos de P2, etc., com o conjunto dos caras que são múltiplos de PK. Né? Então, a gente tem essa união de conjuntos. Se a gente fizesse a soma dos quadrados de todo mundo entre 1 e N, isso é uma conta que dá para fazer. Tem uma fórmula que até apareceu... na aula de teoria dos números de hoje, né? Que é aquela do N mais 1, 2N mais 1 sobre 6, que é uma coisa que dá para provar por indução. A gente vai usar isso de novo nesse caso. Então, se tiver a soma de todo mundo, a gente consegue calcular. A gente quer a soma dos caras que são primos com N. A ideia é pegar a soma de todo mundo e diminuir a soma... Quer dizer, a gente está somando quadrados. Então, tem a soma dos quadrados de todo mundo entre 1 e N, menos a soma dos quadrados dos caras que têm algum fator comum com N, quer dizer, dos caras que são múltiplos de algum PJ. E essa soma dos quadrados dos caras que são múltiplos de algum PJ é a soma sobre a união desses conjuntos, quer dizer, do conjunto dos caras que são múltiplos do PJ. Você faz a união para J variando entre 1 e K, e você está somando uma função que é x ao quadrado nesse caso. Então, esse negócio tem a ver com esse lema, com esse princípio generalizado, que a gente vai somar para f de x igual a x ao quadrado e para a igual a... então, a solução, vamos usar seja AJ, o conjunto dos K entre 1 e N, né? Tais que PJ divide K. Né? E F de 1N em R, dado por f de x igual a x ao quadrado. A resposta, né, temos A1 ao quadrado mais A φ de N ao quadrado, é soma de M igual a 1 até N de M ao quadrado, menos a soma para M em A1 união A2 união AK de M ao quadrado. Vê se vocês concordam. Né? A gente soma os quadrados de todo mundo e joga fora os caras que não são primos com N. Um cara, para não ser primo com N, ele tem que ser múltiplo de PJ para algum J entre 1 e K. Né? Tá? Então, para calcular isso, né? Bom, vamos só, eu vou usar a fórmula que é N mais 1, 2N mais 1 sobre 6, né? Para essa soma não é difícil de calcular, menos soma para M em A1, união, etc., união AK, de f de M, né? Eu chamei f de x ao quadrado.
Então, a gente tem que calcular essa soma. E essa soma a gente vai calcular usando aqui, o princípio da inclusão e exclusão generalizada. Temos, pelo resultado anterior, soma para M em A1, união A2, união AK de F de M é soma para I não vazio contido em 1, 2K, de menos 1 elevado ao tamanho de I menos 1, né, vezes a soma para a interseção dos caras correspondentes. Então, para X na interseção para J em I de AJ de F de X, onde F de X é X ao quadrado, né? Tá, então a gente tem essa identidade. Então o nosso problema agora é escolher um certo conjunto de índices, 1, 2K, não vazio, né? E calcular a soma dos quadrados dos elementos da interseção dos AJ correspondentes. Então vamos ver quem é a interseção dos AJ correspondentes nesse caso. Então, o problema foi só... Tem essa argumentação inicial que é relativamente simples, que reduz a um problema exatamente do tipo do princípio da inclusão e exclusão generalizada. Então vamos olhar para esse conjunto, então seja aí diferente de vazio, contido em 1, 2K, digamos, I1, I2 e R, né? Com 0 menor, não, 1 menor ou igual a I1 menor que I2, etc., menor que R, menor ou igual a K. Né? A gente tem R índices. Quem é a interseção dos A e dos AI para dos AJ, né, para J em I? Isso aqui é a interseção dos A e S, né, de S igual a 1 até R, ou seja, é o conjunto, quem que é cada A e S? É o conjunto dos caras que são múltiplos do P e S, né? Quer dizer, o conjunto dos caras tem que ser múltiplos do PI1, do PI2, etc., e do PIR. Quer dizer, isso aqui é o conjunto dos M's, sei lá, entre 1 e N, tais que M é múltiplo de PI1 vezes PI2. Se um cara é múltiplo de vários primos distintos, ele é múltiplo do produto deles, né? Se somente se, etc. P e R. Todos esses caras têm que dividir M, né? Quem que são, né? Para um cara é múltiplo de um certo, desse primo, uma certa quantidade de primos distintos, se somente se ele é múltiplo do produto desses primos. Então a gente tem que considerar os caras entre 1 e N que são múltiplos do produto desses R primos. E quem que são esses caras? Esses caras são simplesmente o conjunto dos números da forma... tem que arrumar uma letra simpática, B, não sei lá, B vezes PI1 vezes PI2, etc., vezes PIR. O cara tem que dar no máximo N, né? Então o B tem que estar entre 1, tem que ser positivo, então B está entre 1 e N dividido por PI1, etc., PIR. Né? O N é divisível por esse produto, porque PI1 e PIR são fatores primos de N, né? Então você tem exatamente esse intervalo, você sabe exatamente quem que são os elementos dessa interseção. E a soma de f de x para a interseção é a soma dos quadrados desses elementos, né? Soma para x em interseção dos AJ para J em I de f de x, é a soma dos quadrados, f de x é x ao quadrado. Então é a soma dos quadrados desses elementos. Eu posso... vai ter o PI1, PI2, PIR ao quadrado do lado de fora, vezes soma de B ao quadrado, de B igual a 1,
até esse n sobre π1, πr, quer dizer, uma coisa... É a soma dos quadrados de todos esses caras. Bom, a gente pode usar a fórmula de novo, aquela do nn mais 1, 2n mais 1. Esse aqui depois a gente vai lembrar como é que era. Então isso vai ser π1 πr ao quadrado vezes n sobre π1, etc. πr, n sobre π1 πr mais 1, 2n sobre π1 πr mais 1, quer dizer, n mais 1, 2n mais 1, sobre 6. Bom, a gente vai conseguir cortar um pouco esse negócio, vai ficar n mais π1 πr, 2n mais π1 πr sobre 6 π1, etc. πr. Esse quadrado vai matar dois denominadores, mas não mata o terceiro. Então essa soma dá isso daí. Então o nosso resultado, né, quer dizer, soma para x na união dos AJ, J igual a 1 até n de f de x, é soma. Eu vou somar em R, né, quer dizer, de R igual a 1 até n, de menos 1 elevado a R menos 1. Agora eu vou pegar a soma sobre esse negócio, soma então com 1 menor ou igual a e 1 menor que 2. Estou agrupando os conjuntos que têm R elementos, quer dizer, os conjuntos de índices, né, entre 1 e n que tem exatamente R elementos. 1 menor que 2, menor, etc. menor que R, menor ou igual a n. Dessa coisa aqui, né, de n mais π1, etc. πr, 2n mais π1 πr sobre 6π1 πr. Isso, na verdade, quer dizer, essa soma acaba sendo sobre os divisores de n que tem exatamente R fatores primos, né? Vamos ver como é que a gente trata esse negócio. Talvez a melhor coisa seja expandir esse negócio. Vai ter um termo em n ao cubo, vai ter termo em n ao quadrado, termo em n, e eu acho que é o melhor que a gente faz. Porque essa soma daqui, talvez seja melhor escrever esse termo, né, como... vamos fazer isso, talvez, de meio de cabeça. Aqui é a soma de R igual a 1 até n, menos 1 elevado a R menos 1. Essa soma, bom, eu vou manter 1 menor e 1 menor que etc. menor que R menor ou igual a n. Agora eu vou expandir esse termo. Vai ter um termo em n ao cubo, olha, 2n ao cubo sobre 6. Vai ficar n ao cubo sobre 3 π1 πr. Depois, olha, vai ter um termo em n ao quadrado. Tem um n ao quadrado vezes isso, que é o π1 πr. Depois vai ter um 2n ao quadrado vezes π1 πr. Quer dizer, no fim vai ter um 3n ao quadrado π1 πr. Se você dividir por 6 π1 πr, vai ficar simplesmente n ao quadrado sobre 2. Né? O π1 πr vai cortar com π1 pr de baixo. E tem o termo de n. O termo de n é isso vezes isso vezes isso. Quer dizer, tem esse π1 pr ao quadrado, vai cortar, vai ficar em cima o π1 pr. E é isso. E vai ficar um n, né? Então n π1 pr sobre 6. Então a gente vai ter uma soma desse tipo aqui. Tá? Muito bem. Essa soma agora não é tão do outro mundo assim. A ideia é separar os termos de n ao cubo, de n ao quadrado e de n, né, considerar eles separadamente.
Isso vai dar n ao cubo. O termo de n ao cubo, por exemplo, vai aparecer a soma de menos 1 elevado a r menos 1, vai ser n ao cubo sobre 3, vai ver que multiplica a soma de menos 1 a r menos 1 sobre π1, πr. Essa soma é exatamente, se vocês olharem bem, 1 menos 1 sobre π1, 1 menos 1 sobre π2, 1 menos 1 sobre πr. Então, é uma coisa relativamente conhecida, exceto que a gente... Não é π1, desculpem. Aqui vai aparecer P1, P2 até Pn. Né? Quando você desenvolve esse produto, os termos em que aparecem R', aqui, vai ter um menos 1 elevado a R sobre P1, P2, Pr. Como se a gente botou um sinal menos, bom, começa com 1, 1 menos vai cortar. E os outros com R maior que 1, maior que 0, desculpa, maior ou igual a 1, como tem esse sinal menos, vai ficar menos 1 elevado a R menos 1 justamente sobre P1, P2, Pr. Então, o termo de n ao cubo vai ser exatamente esse negócio que eu escrevi. E a gente tem uma fórmula para φ de n. Essa coisa aqui é n ao cubo sobre 3, que multiplica 1 menos φ de n sobre n. Então, esse é o termo de n ao cubo, mais... Então, eu vou separar os termos. Né? N ao quadrado sobre 2, a gente simplesmente está somando menos 1 elevado a r menos 1, de 1 até n, né? Então, é menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, até menos 1 elevado a n. Isso menos 1 mais menos 1 a n menos 1 sobre 2. Quer dizer, é um negócio que se n for par, vai dar 0. Não, calma, deixa eu tomar cuidado para não falar besteira. Eu começo com menos 1 elevado a 0. Então é isso. É 1 mais menos 1, isso. Começa com 1. Né? É 1 mais menos 1 mais 1 mais menos 1. É um negócio que dá 0 se n for par. Então, se n for par, isso aqui vai dar menos 1 na soma da 0 dividido por 2 dá 0. E se n for ímpar, vai dar 1. Se n for ímpar, vai dar 1 mais 1 sobre 2, que é 1. Isso. Então, isso é o coeficiente de n ao quadrado sobre 2. Mais... O último termo é n sobre 6, que multiplica essa soma, menos 1 elevado a r menos 1, vezes P1, vezes P2, vezes PR. E essa soma, pela mesma razão, vai ser 1 menos P1, 1 menos P2, 1 menos PR. Agora não tem os inversos, tem os caras na ordem certa. Então, se vocês olharem bem, o termo de n vai ser isso daí. E, de novo... Que relação que isso tem com o P1, P2, PK? Isso aqui, se eu puser os P's em evidência, né? Quer dizer, trocar o sinal para ficar tudo P1 menos 1, P2 menos 1, tem que multiplicar por menos 1 elevado a R. Isso aqui é N sobre 6, esse último termo, né? É N sobre 6, que multiplica 1 menos 1 elevado a R. De novo, não é PR, é até o PK, né? Não é PN, é PK, tem K primos, desculpem, até o K. Né? Todos os primos até K. Os índices vão até K sempre. Né? Tomar cuidado para não falar besteira, mas aqui é K. Né? Os índices estão indo até K. Tá bom? Tá bom. Ali está certo, menor ou igual a K. Então, menos 1 elevado a K. Eu posso botar P1, P2, PK em evidência. Aí vai ficar 1 menos 1 sobre P1, 1 menos 1 sobre P2, 1 menos 1 sobre PK, como a gente viu, é φ de n sobre n. Então, φ de n sobre n. Então, dá essa coisa simpática daqui. Então, no fim, a soma vai dar n ao cubo sobre 3 menos n ao quadrado φ de n sobre 3 mais essa coisa, 1 mais menos 1 a n menos 1 sobre 2, n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 6, menos φ de n sobre 6, ou seja, menos 1 elevado a k,
Esse menos 1 elevado a n menos 1 tá certo? Não, o R vai de 1 até K. Não tá certo, porque n aqui devia ser K. Eu estou contando aqui é K menos 1. Tirando isso, o resto está certo. O número de fatores primos é K, então menos 1 elevado a K φ de n sobre 6 vezes produto dos primos, P1, P2, PK. Agora vamos comparar. Então o resultado mesmo é n mais 1, 2n mais 1 sobre 6 menos isso. Quer dizer, vai ser... Então a gente tem que fazer n mais 1, 2n mais 1, acho que é melhor desenvolver de novo, né? Vai ser n ao cubo sobre 3, o resultado mesmo é a resposta é n ao cubo sobre 3. O termo de n ao quadrado vai ter um 2n mais n, vai ser um 3n ao quadrado mais n sobre 2. Mais n sobre 6, menos esse negócio. Que vai dar, bom, n ao cubo sobre 3 menos aqui cortou. N sobre 6 com n sobre 6 cortou. Aqui é n ao quadrado sobre 2, desculpem. Né? N ao quadrado sobre 2. N ao quadrado sobre 2 vai ficar... Não vai cortar completamente. Bom, vai sobrar esse termo aqui. N ao quadrado φ de n sobre 3. Mais... Então, 1 mais menos 1 elevado a k, porque vai ser mais menos 1 elevado a k sobre 2, n ao quadrado sobre 2, ou sobre 4, n, bom. Tanto faz. N sobre 6 cortou, e vai sobrar mais esse termo, mais menos 1 elevado a k, φ de n sobre 6, P1, P2, PK. Agora vamos comparar lá com... não sei, isso aqui... Não é exatamente o que está lá, que tem um φ de n sobre 6 que multiplica 2n2 mais esse negócio. Esse termo aqui do meio é que sobrou na minha conta e não tinha na dele. Então tem alguma coisa errada na conta de um dos dois. Talvez na conta, eu espero que na conta dele. Vamos ver. Deixa eu ver se... Deixa eu acompanhar as contas dele só para ver o que ele faz com esse cara. Menos 1 e... Muito bem. E eu acho que ele faz essa conta meio rápido, não? Aí soma para ir não sei o que de menos 1. Ele diz que é produto de um menos 1. Ah, porque o menos 1... Aonde que a gente está? Essa conta do... Não, tá certo. Porque o termo... Desculpem. Esse termo... o n ao quadrado sobre 2 é que eu fiz essa soma do menos 1 a r menos 1 sozinho. Mas o que acontece é que esse n ao quadrado sobre 2 ele é contado K escolhe R vezes aqui. Então isso aqui não é... isso aqui está errado. Isso aqui, na verdade, é soma de menos 1 elevado a R menos 1. K escolhe R, mas isso, na verdade, é 1 menos 1 elevado a K, quando você faz essa soma. Então, é 1 mesmo. É n ao quadrado sobre 2. Esse negócio estava certo. Não, porque o que eu errei é que eu achei que, para cada R, só tinha um termo menos 1 a R menos 1. Não é. Menos 1 a R menos 1, vezes o número de vezes, o número de R uplas que tem aqui. Vai ser uma soma de menos 1 a R menos 1, K escolhe R, que é o número de R uplas. Isso é aquele negócio, né? É 1 menos 1 elevado a K, quer dizer, dá 1. Justamente, esse negócio dá n ao quadrado sobre 2, né? Esse termo aqui dá simplesmente n ao quadrado sobre 2, que vai cortar aqui quando a gente fizer isso. Então aqui não tem essa coisa complicada, é simplesmente mais n ao quadrado sobre 2, que vai cortar completamente, esse cara vai sumir. E vai ficar isso que é exatamente a resposta dele. Se você botar φ de n sobre 6 em evidência, vai ficar 2n2 mais menos 1 elevado a k, P1, P2, PK. Então o módulo daquela besteira que eu fiz está certo. Tá, mas quer dizer, tem que fazer bastante conta, mas sai usando a técnica dele. A moral é essa, né? Muito bem.
Então agora vamos para o último assunto desse capítulo, que é essa contagem de Polya, né? Que tem a ver com o seguinte. Então ele começa com o seguinte problema, que é um problema simpático. Que é assim, considere uma pulseira com N contas, com N pedrinhas. Então você tem uma pulseira redonda, você vai botar pulseira circular, né? Você vai botar pedrinhas P1, P2, Então, há cores de pedrinhas disponíveis. Com A maior ou igual a 1. Quantas pulseiras podemos formar? O negócio é que uma pulseira é um troço circular. Você rodar a pulseira, se tiver duas pulseiras que são iguais a menos de rotação, elas são a mesma pulseira. Você tem uma pulseira que tem todas as pedrinhas azuis, menos uma que é vermelha. A pedrinha vermelha está aqui, ou está aqui, ou está aqui, não importa. Você pega esse negócio, você roda, a pedrinha vermelha pode ir para qualquer posição, mas é o mesmo tipo de pulseira. Né? A mesma pulseira tem uma pedrinha vermelha e todas as outras azuis. Então você quer contar quantas pulseiras tem? Módulo rotação. Né? Pulseiras que coincidem por rotação são consideradas iguais. Né? Muito bem. Bom, esse problema não é tão fácil quanto pode parecer. Quer dizer, não é... Porque... Deixa eu fazer um caso particular. Deixa eu supor que N é primo, e vocês vão entender por que é um caso relevante. Se N é primo, a resposta é quanto? Bom, vamos lá. Se N for primo, você tem... Se N for primo, a configuração das pedrinhas não tem como ser periódica, a menos que as pedrinhas sejam todas iguais. Deixa eu dizer o que pode acontecer. Se N não for primo, se N for par, você pode ter uma pulseira assim, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Quando você roda ela uma vez, ela fica vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Se você rodar de novo, vai ficar azul, vermelho, azul, vermelho, dá exatamente a mesma pulseira original, na mesma posição. Então, que vocês poderiam tentar fazer assim, vamos considerar que a pulseira está fixa e que elas não são equivalentes por rotação, então vamos ver quantas possibilidades. Bom, eu tenho A cores para a primeira pedrinha, A cores para a segunda, etc. Eu vou ter no fim A elevado a N pulseiras, se eu fizer a conta desse jeito. É A vezes A vezes A vezes A. O problema é que muitas dessas pulseiras podem ser equivalentes por rotação. Mas se a gente esquece esse negócio de que pulseiras rodadas são a mesma pulseira, pensar que as pedrinhas estão fixas, cada lugar está numerado, o número de pulseiras é A elevado a N, né? Só que cada pulseira você pode rodar N vezes. Pensando assim, a resposta natural seria o tipo A elevado a N dividido por N. O negócio é que existem pulseiras, se você rodar N vezes, elas vão dar N configurações diferentes, tipo essa que eu falei. Uma pedra vermelha e todas as outras azuis. Se você rodar isso N vezes, vão dar N coisas diferentes. Mas se N for par e for azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, você só vai ter duas pulseiras diferentes quando você obtém rodando esse negócio. Enquanto que no outro exemplo que eu dei, você vai ter N pulseiras diferentes. E se for tudo da mesma cor, só vai ter uma pulseira. Todas as rotações vão dar a mesma coisa. Então, quando você olha para as rotações, o número de pulseiras que você gera a partir de uma pulseira dada varia, depende da configuração das pedrinhas. E, de fato, depende do período da configuração. Se a configuração é periódica, se ela for periódica e o menor período for
R, digamos, eu tenho P1, P2, PR, P1, P2, PR, P1, P2, PR, repetido um certo número de vezes. Para isso, o R tem que ser um divisor de N, né? Se eu rodar ela R vezes, eu vou voltar para a posição original. Então, eu só vou ter R rotações possíveis. Então, a gente tem que levar isso em conta quando fizer a contagem. No caso N' é mais fácil, porque o período tem que ser um divisor de N. Se N for primo, o período ou é 1 ou é N. Período 1 quer dizer que todas as pedrinhas são iguais. Você rodou uma vez, já dá a mesma coisa. Então, você tem essas pulseiras especiais. A gente tem a pulseira em que você escolhe a cor e aí faz todas as pedrinhas da mesma cor. Tirando essas A pulseiras, todas as outras têm período N. Não tem? Período ou é 1 ou é N. Se não for 1, então é N. E essas a gente tem que dividir por N. Sobram quantos se você tira A? Você tem A elevado a N no total. Tira A, divide por N, que esse é o número de pulseiras de período N. E você soma o número de as pulseiras em que todas as pedrinhas são... Pulseira em que todas as pedrinhas são a mesma coisa, você tem que dividir por 1. Porque quando você roda uma vez, quer dizer, cada cor vai dar uma pulseira diferente mesmo. Você tem A pulseiras em que todas as pedrinhas têm a mesma cor. Sobram A elevado a N menos A pulseiras na contagem original em que as posições estão numeradas, e cada uma dessas pulseiras corresponde a N pulseiras. Se você roda N vezes, vão dar N pulseiras diferentes mesmo. Então, tirando essas A pulseiras, cada uma das A elevado a N menos A que sobra está sendo contada N vezes mesmo. Quer dizer, cada pulseira, quando você olha para as rotações, vão dar N pulseiras diferentes. Você tem que dividir por N para ter um número de pulseiras desse tipo, tem que somar A para ter um número total. Né? Isso dá AN mais N menos 1A sobre N. Note que, em particular, isso dá uma prova combinatória do pequeno teorema de Fermat. Né? Em particular, esse cara tem que ser inteiro, quer dizer, a N tem que ser congruente a módulo N. Para qualquer A natural, mas em particular para qualquer A inteiro, todo inteiro é congruente a um natural módulo N. Né? Qualquer natural, se N for primo, A elevado a N é congruente a A módulo N. Então isso dá uma prova alternativa do pequeno teorema de Fermat, para começar. Né? O problema geral, então, ele tem essa dificuldade que tem a ver com contar órbitas. Né? A gente tem uma... Então, deixa eu tentar explicar o que está acontecendo. Você tem esse conjunto, que é um conjunto, que no nosso caso é um conjunto de pulseiras, né? E a gente tem... Então, você tem dois tipos de objetos. Pulseiras com pedras numeradas de 1 a N, né? Temos sempre. A gente tem sempre A elevado a N delas no total. As pedras são numeradas, é aquele negócio. Você tem A possibilidades para cada pedrinha. Agora, a contagem de pulseiras mesmo, como no enunciado, o que a gente está contando, na verdade, é a quantidade de órbitas de pulseiras. A gente tem permutações dessas pulseiras de pedras, né? Tem as permutações que são importantes para esse problema. Temos um certo grupo de permutações. Dessas pulseiras. As rotações. São as rotações do negócio. Você tem a pulseira P1, P2, PN, você roda, você vai ter a pulseira PN, P1, P2 até PN-1, roda de novo, vai ter PN-1, PN1, P1, P2 até PN, quer dizer, você vai... Dada uma pulseira, o número de pulseiras diferentes que você obtém rodando depende da pulseira. Se todas as pedras forem da mesma cor, você vai ter uma pulseira só a vida inteira. Tem casos, tipo uma pedra vermelha e todas as outras azuis, você vai ter N pulseiras rodando. Tem casos que você pode ter uma coisa intermediária. Né? Por exemplo, se N for 6, então o que a gente quer é uma órbita é o conjunto
Depois a gente vai generalizar isso, para quando a gente tem um conjunto finito e um certo grupo de permutações dele. Um grupo de permutações é um conjunto de permutações em que se você compõe duas permutações desse conjunto, você continua no conjunto. Então, que a inversa de uma permutação desse conjunto continua no conjunto. A palavra já apareceu na aula de teoria dos números. Um grupo, em geral, é um conjunto com uma operação que é associativa e tal, que todo elemento tem um elemento inverso e é isso. É associativo e todo mundo tem um inverso. E esse conjunto de permutações tem essa propriedade. Você roda e depois roda de novo, isso vai dar uma rotação. Quer dizer, composto de rotações é uma rotação. O produto, nesse caso, a operação vai ser a composição. Você vai compor permutações, isso dá uma permutação. Um grupo de permutação é um conjunto de permutações, então você compõe duas permutações desse conjunto, você continua nesse conjunto, e tal que a permutação inversa de uma permutação do conjunto ainda está nesse conjunto. E é o caso aqui. O nosso grupo de permutações, nesse caso, são as rotações. Uma órbita é o conjunto obtido a partir de um dado elemento do conjunto, quer dizer, a partir de uma pulseira, aplicando todas as permutações do grupo. O que a gente quer fazer nesse problema é contar o número de órbitas. Então, bom, deixa eu mostrar como a gente faz a conta. Vamos fazer esse caso no caso n igual a 6. No caso das pulseiras, né? A gente tem P1, P2, P3, P4, P5, P6. Deviam estar igualmente espaçados, mas a figura ficou feia. Vou te botar o P1 aí. Um pouquinho melhor. Tá bom. A gente tem esse negócio. Quantas pulseiras a gente tem? Bom, tem alguns casos, né? A gente pode contar as pulseiras pelo período. De novo, você tem uma pulseira, você olha para as rotações, o número de pulseiras que você obtém depende da pulseira original e depende, de fato, do período da pulseira. Pulseira pode ser periódica, pode ter um grupinho de um certo número de pedrinhas que se repete igualzinho um certo número de vezes até fechar, né? O período pode ser 6, você pode obter 6 pulseiras diferentes. O número de pulseiras diferentes que você obtém rodando é exatamente igual ao período. Você rodou um número de vezes igual ao período, você volta para a pulseira original. Mas antes disso, elas são todas diferentes. Então, o período pode ser 1, 2, 3 ou 6. Tem que ser um divisor de 6, né? Então, a gente pode, por exemplo, contar pulseiras de um dado período. Quantas pulseiras de período 1 tem? De período 1 a gente tem A pulseiras, né? Período 1 são as pulseiras em que todas as pedras são da mesma cor. Período 2 a gente tem A ao quadrado. Mas não é, quer dizer, você escolhe as cores das duas primeiras e isso determina o resto. Mas não é A ao quadrado, é A ao quadrado menos A. Porque se você escolher da mesma cor, você cai no caso anterior, o período é 1 e não é 2. Né? Período 3, você tem A ao cubo menos A. O período é 3 e não é 1. Você escolhe as cores das 3 primeiras pedras, repete, mas não podem ser todas iguais. E período 6 é o que sobra, né? Período 6 vai dar A sexta menos a soma dessas coisas. Ou seja, menos A ao cubo, menos A ao quadrado, mais A. Né? É uma conta tipo inclusão e exclusão mesmo. Então, a resposta é A mais A ao quadrado menos A sobre 2, mais A ao cubo menos A sobre 3, mais A sexta menos A ao cubo menos A ao quadrado mais A sobre 6. Ou seja, dá A sexta, tem um menos A ao cubo sobre 3, sobre 6 mais A ao cubo sobre 3, então no fim vai ficar mais A ao cubo sobre 6. Então tem um menos A ao quadrado sobre 6
mais a ao quadrado sobre 2, que é 3 ao quadrado sobre 6, então mais 2 ao quadrado sobre 6, mais a sobre 6, menos a sobre 3, então está ficando menos a sobre 6, menos 3a sobre 6, está dando menos 4a sobre 6, só que tem mais a, que é mais 6a sobre 6, vai ficar mais 2a, tudo isso sobre 6. Então a resposta no caso de n igual a 6 é essa coisa aqui. Então agora a gente vai provar um teorema mais geral para esse tipo de situação. Você tem um conjunto, x conjunto finito, a gente está na seguinte situação. X conjunto finito. Um certo G é um grupo de permutações de x. Não são todas as permutações de x, né? É um subgrupo do grupo das permutações de x. Quer dizer, o que quer dizer isso? Que σ1, σ2 está em G, são duas permutações. Uma permutação é uma objeção de x em x, né? Isso, ser um grupo quer dizer que se você tem dois caras, então, bom, o inverso do σ1 está em G e σ1 composto com σ2 também está em G. A operação é a composição. Quer dizer, a composição de dois caras de G tem que estar em G e o inverso de um cara de G tem que estar em G. Tá? Isso quer dizer que você tem um grupo de permutações. Dado x em x, a órbita de x então, orbe de x, por definição, é o conjunto, se aplica todas as permutações do grupo G no elemento x. E olha para esse conjunto. Sigma em G. Isso aqui é a órbita do conjunto x. A gente quer contar quantas órbitas... Órbita de x é igual à órbita de y. Pertencer à órbita do outro é uma relação de equivalência. Órbita de y... Se somente se o y pertence à órbita de x. Quer dizer, a órbita de um cara que está na órbita de x coincide com a órbita de x e vice-versa. Duas órbitas distintas, duas órbitas ou são iguais ou são disjuntas, não tem jeito. Se tiver dois caras na mesma órbita, a órbita tem que ser o mesmo. Porque G é um grupo. Então isso é um exercício. Então a fórmula de Pauli, ela conta o número de órbitas da ação. O número... Você está identificando elementos. A ideia é que elementos estão na mesma órbita, você vai identificar. Isso é como uma relação de equivalência, que é contar o número de classes de equivalência. Então, você tem um problema desse tipo. Então, o teorema, quer dizer, o lema de Burnside. Então, mas que chama lema, mas é a proposição principal desse assunto, para a gente, né? É que o número de órbitas, dado... deixa eu fazer uma última definição, que é o fixo de x, né? Fixo de x, por definição, é o conjunto dos elementos de G que fixam x. É o conjunto do sigma em G, tais que sigma de x igual a x. Fixar é levar nele mesmo. Então, por exemplo, você tem um cara de x formado por pedrinhas todas da mesma cor, qualquer rotação vai levar isso nisso mesmo, quer dizer, vai levar x em x. Então, nesse caso, o conjunto que fixa x é exatamente... essa notação de fixo ele está usando... Esse aqui é o estabilizador de x, perdão. Dado, quer dizer, vai aparecer esse conjunto, mas... Dado sigma em G... O fixo de sigma, quer dizer, o conjunto dos x são fixos por sigma. Por definição, é o conjunto dos x em x, tal que sigma de x é x. Isso é o conjunto das... Tá, então se você tem uma rotação, por exemplo, a rotação de 1, né, você anda um passo para o lado, o único cara que é fixo, para um cara ser fixo por isso, as pedrinhas têm que ter todas a mesma cor. Então, o fixo de sigma, nesse caso, vai ser o conjunto das pedrinhas que tem uma cor só. É o conjunto das pulseiras formadas por pedrinhas de uma mesma cor, que é tudo igual. Agora, se sigma for a rotação que você roda duas vezes, você dá 2 passos assim, né? Você anda 2 na rotação, aí os caras fixos por sigma
são os caras de período 1 ou 2. Quer dizer, ou as pedrinhas são da mesma cor, ou é uma coisa tipo vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul a vida inteira. Então, depende de novo de quem é o sigma, o tamanho desse conjunto, o fixo de sigma. E o lema de Burnside, que como eu falei é o resultado principal dessas coisas, compara o número de órbitas com essa função fixa. Então, vamos escrever o enunciado. Uma proposição conhecida como lema de Burnside diz o seguinte, é uma coisa de contagem, então seja x finito e G um grupo de permutações de x o número de órbitas de x sob a ação de G, né? É dado por essa fórmula. 1 sobre o tamanho do grupo, vezes a soma para todos os elementos de G do tamanho do fixo de sigma. Então a gente tem essa fórmula simpática. Aqui fixo para ele é um número de elementos, para mim o fixo é um conjunto, eu estou dando mesmo, o fixo dele é o número de elementos do fixo de sigma para mim. Então a gente tem essa fórmula simpática e a ideia de provar isso é fazer uma contagem dupla, quer dizer, é a gente contar o conjunto. Então, prova. A ideia é contar de duas formas o número de elementos desse conjunto aqui. S é o conjunto dos pares x sigma em x cartesiano G, tais que sigma fixa x, quer dizer, tal que sigma de x igual a x. Ou seja, tal que, se você quiser, x pertence a fix de sigma. Né? Ou seja, tal que sigma de x igual a x, tá? Então, a gente vai contar de duas maneiras esse número de elementos, mas antes de continuar com a prova, deixa eu só refazer esse exemplo, né? Nesse caso aqui do 6, que é um caso delicado. Vamos ver o que esse negócio está dizendo no 6. De novo, o G não é muito complicado nesse caso, são essas rotações. Uma rotação, você tem a identidade, que é a rotação que fica parada, né? Rotação de ângulo zero, digamos. Tem a rotação de ângulo 2π sobre 6, que passa cada pedrinha para a próxima, né? Tem a rotação de ângulo 2π sobre 3, que é rodar duas vezes. Você pode rodar 3 vezes, pode rodar 4 vezes, 5 vezes. Vou rodar 6 vezes, você volta para a identidade. Então, para cada uma delas, vamos lá. Quantos caras ficam fixos por cada rotação dessas? Para a identidade, todo mundo fica fixo. Bom, quantas rotações a gente tem nesse grupo? Tem 6, né? Então, a resposta é 1/6 que multiplica. Bom, primeiro, é a rotação que não roda, a identidade. A identidade, todo mundo é fixo, tem A/6. Agora vem o cara que roda 2 vezes. O cara que roda 2 vezes, ele fixa coisas da forma AB, 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 AB. O A pode ser igual a B ou não, mas dá A ao quadrado. Agora a gente tem esse negócio de rodar 3 vezes. Ele fixa coisas do tipo ABC, ABC. Então ele fixa A ao cubo, pulseiras numeradas, né? Se rodar 4 vezes, se um cara for fixo por rodar com um ângulo 4π sobre 6, é a mesma coisa que rodar menos 2π sobre 6. Um cara, para ser fixo, tem que ter período 2. É o mesmo número dos caras fixos por rodar 2 vezes, é A ao quadrado. Rodar 5π sobre 6 é a mesma coisa que rodar para trás, quer dizer, é o inverso da primeira permutação. Rodar uma vez para trás. Se um cara for fixo por isso, todas as... Desculpa, faltou o termo inicial, que é rodar uma vez, né? Que é rodar de ângulo 2π sobre 6. Para o cara ser fixo por isso, todas as pedrinhas têm que ter a mesma cor, né? Você andou continuou igual, então todo mundo tem que ter a mesma cor, aqui é A.
Eu fui direto para rodar 2 vezes. Aqui é rodar 0 vezes, aqui é rodar 1 vez, aqui é rodar 2 vezes, aqui é rodar 3 vezes, aqui é rodar 4 vezes, que é a mesma coisa que rodar menos 2, então ao quadrado. E a última é rodar 5 vezes, que é a mesma coisa que rodar 1 para trás, rodar menos 1. E de novo, para ser fixo, por isso todas as pedrinhas têm que ter a mesma cor, dá A. Ou seja, dá A à sexta mais A ao cubo mais 2A ao quadrado mais 2A sobre 6. E por sorte é a mesma resposta, não alguma coisa estava errada. Né? Então faz sentido. Né? Nesse caso, de fato, isso dá certo em geral. Tá, então dá para entender mais ou menos o que diz a proposição? Tem que ler depois essas notas para entender bem essas definições. Mas se tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Mas vamos lá, vamos provar esse negócio. Então eu já declarei que a prova consiste em contar de um jeito esperto, ou seja, contar de 2 jeitos diferentes, né, os elementos desse conjunto S. O jeito que a gente escreveu o conjunto S já dá uma ideia de como que a gente vai contar. A gente pode fixar o X e contar quantos sigmas são admissíveis, ou fixar o sigma e contar quantos X são admissíveis. Né? Tem uma definição que é útil, dado X em X, o estabilizador de X é um negócio que eu tinha definido, é o conjunto do sigma em G, tais que sigma de X é X. É o conjunto do sigma tais que o X pertence ao fixo de sigma. Mas agora eu estou fixando o X e fazendo o sigma variar. Né? Esse aqui é o estabilizador de X. Muito bem. Então, o número de elementos de S, se a gente contar pelo X, é soma para X em X. Você primeiro fixa o X e vê quantos sigmas são tais que sigma de X igual a X. Né? O X. Vamos só lembrar que o X está no fixo de sigma, se somente se sigma de X é X. E aqui a gente está dizendo que o sigma está no estabilizador de X, se somente se é a mesma coisa. Se somente se sigma de X é X. Né? Então, a gente pode fixar o X, ver quantos sigmas tem e depois somar, que é o que a gente vai fazer agora, soma para X em X do tamanho do estabilizador de X. Né? Muito bem. O cara... Tá bom. E também se a gente contar de outro jeito, a soma para sigma em G do número de caras que são fixos pelo sigma, ou seja, do tamanho do fixo de sigma. Né? A fórmula está dizendo que o número de órbitas é essa soma daqui. Essa soma daqui dividido pelo tamanho do G. Então, o que a gente tem que fazer é provar que isso daqui é o número de órbitas vezes o tamanho do G. Tá? Então, vamos tentar contar esse negócio de algum jeito esperto. Então, você tem um X. A ideia é que se você tem um X, você tem um X e tem a órbita do X. Né? Você vai aplicando os elementos de G, esse cara daqui é a órbita de X. A órbita de X é o conjunto dos caras. Então, tem as várias órbitas, né? Sei lá, digamos X1, órbita de X1. Aqui tem o X2, que é um cara que não está na órbita do X1 e tem a órbita dele. Esse aqui é a órbita do X1, órbita do X2. Sei lá, a órbita do XM, né? Esse é o número de órbitas distintas que a gente tem. Tem aqui o XM, etc., é a órbita dele. Quem que são os elementos da órbita dele? A órbita do XJ, né? É o conjunto do sigma de XJ. Né? Então, suponha que... Então, o Y pertence à órbita do XJ, se somente se o Y é da forma sigma de XJ para algum sigma em G. Muito bem. Dado um cara... Para cada órbita, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento da órbita, fazer todos os elementos de G, eu vou
eu vou pegar cada órbita tem um representante, esse xi, né? Para cada xj, o que eu vou fazer é aplicar todos os elementos de G no xj. Isso vai dar toda a órbita, né? Então eu tenho uma função que leva G na órbita de xj, né? Chamar de, sei lá, FJ essa função. O que ela faz? Ela leva sigma em sigma de xj, que é um elemento da órbita, né? Então isso é uma função que leva o grupo todo na órbita. O problema é que essa função nem sempre é uma objeção, quer dizer, ela é sempre sobrejetiva, por definição. Um cara está na órbita se somente se ele é sigma de xj para algum sigma em G. Mas tem órbitas maiores que outras. Agora, o domínio tem sempre G elementos. Aqui, a órbita tem um certo número de elementos, e o que acontece é que se a órbita for pequena, o estabilizador de todos os elementos da órbita vai ter que ser grande. Então, o que vai resolver o nosso problema é o seguinte. Para cada J, afirmação. Para cada J, o tamanho da órbita de XJ vezes o tamanho do estabilizador de XJ vai ser o tamanho do G. E como é que a gente prova isso? É olhando para essa função. A ideia é que, bom, você tem o sigma que vão fixar o XJ, né? Então, se você tem, suponha que você tem sigma e tal em G. Quando é que o sigma de tal de XJ é o tal de XJ? Né? A ideia é... Então, a gente quer contar, quer dizer, quando é que, melhor ainda, né? Quando é que sigma de XJ é tal de XJ? Isso é equivalente a dizer que, agora tanto faz, tal menos 1 composto com sigma de XJ igual a XJ. Isso é equivalente a dizer que tal menos 1 composto com sigma pertence ao estabilizador de XJ. Ou seja, é equivalente a dizer que sigma pertence a tal do estabilizador de XJ. Mas o conjunto então, dado tal, no conjunto do sigma com essa propriedade, tal que o sigma de XJ dá a mesma coisa que o tal de XJ, né? Ele tem sempre o estabilizador de XJ elementos. Então, vamos olhar para essa função. O que está dizendo isso? O que é a imagem dessa função? Então, um y está na órbita de XJ, se somente se o y é tal de XJ. Para algum tal, né? Para algum tal em G. E aí, quantos caras daqui, o conjunto dos... Quer dizer, o f-1, o fj menos 1 de y, é por definição o conjunto do sigma em G, tais que sigma de xj é y. Que é tal de xj, né? E esse conjunto dos sigmas é exatamente o tal do estabilizador de XJ. A conclusão é que o número de elementos do FJ menos 1 de Y é sempre igual. Bom, se você pega o estabilizador de XJ, que é um conjunto de elementos de G, compõe tudo com tal, o número de elementos é o mesmo. Tal do estabilizador de XJ, isso é o número de elementos do estabilizador de XJ. Deixa eu botar em parênteses, tudo bem. Tá, então a ideia é que para cada cara na órbita, o número de caras de G que estão indo nele por essa função é sempre o mesmo. E é sempre o tamanho do estabilizador de XJ. E quantos caras você tem na... Então, daí segue esse negócio, né? Que você tem uma função que está indo do grupo, que tem essa quantidade de elementos na órbita, e cada elemento da órbita tem exatamente essa quantidade de pré-imagens. Então, esse produto tem que dar o número de elementos. Você tem uma função de um conjunto no outro,
que é sobrejetivo, e qualquer cara do contradomínio é imagem de exatamente K caras do domínio. Então, o número de caras do domínio tem que ser K vezes o número de caras do contradomínio. É exatamente o que acontece aqui. O número de caras do domínio tem que ser K vezes o número de caras do contradomínio, onde K é o tamanho do estabilizador de XJ. Então, a gente tem essa fórmula, e aí, basicamente, acabou, né? Porque então, contando desse jeito, o número de órbitas... então, se a gente conta... Olha, se a gente olha para a soma para x em x do tamanho do estabilizador de x, a gente viu que o tamanho a órbita do XJ é a mesma coisa que a órbita de qualquer elemento da órbita do XJ. Então, o tamanho do estabilizador de qualquer elemento da órbita do XJ é sempre o mesmo, é G dividido pelo tamanho da órbita. Então, isso aqui eu posso escrever como soma de J igual a 1 até M, né? M é um número de órbitas, J igual a 1 até M, a soma para X na órbita do XJ, do tamanho do estabilizador de X, ou seja, é soma de J igual a 1 até M. Então, pela mesma razão, isso dá sempre tamanho de G sobre o tamanho da órbita de XJ. Soma de J igual a 1 até M, só que multiplicado pelo tamanho da órbita do XJ, né? Esse estabilizador tem sempre essa quantidade de elementos, só que a órbita do XJ tem a órbita de XJ elementos. Então, isso daqui vai se dar simplesmente M vezes o tamanho de G. Então, M vezes o tamanho de G é a soma do número de pontos fixos de sigma, ou seja, M, que é o número de órbitas, que é M, por definição, é 1 sobre o tamanho de G vezes soma para x em x do tamanho do estabilizador de x, e isso é, como a gente viu, igual a 1 sobre o tamanho de G, soma para sigma em G do número de caras que são fixos por sigma. Esse troço, então, termina a demonstração. Eu sou capaz de concordar que, para quem nunca ouviu falar de grupo, esse assunto é um pouco técnico, porque tem muitos conceitos novos definidos na prova. Mas, uma vez, por outro lado, os conceitos são bastante simples, é tudo finito, os conjuntos são finitos, e os grupos são formados por permutações desses conjuntos, com essa propriedade simples, que o composto de duas permutações do grupo tem que estar no grupo, ao inverso tem que estar no grupo. Dá uma dificuldade disso é mais entender as definições do que exatamente o que está, mas tem essa ideia simpática de considerar essas funções para agrupar os elementos. Quer dizer, a ideia é que quando você tem um grupo de permutações agindo no conjunto, isso define uma relação de equivalência, que dois caras são equivalentes, eles estão na mesma órbita. O que esse resultado faz é contar classes de equivalência, e a gente usou esse ponto de vista também na demonstração, né? Mas tá bom, tem as notas, eu sugiro que vocês leiam também com detalhe, mas vocês veem que isso resolve problemas desse tipo. Tem outros exercícios propostos, exemplos, vocês podem ler em casa. E tá bom, então isso termina esse nosso primeiro semestre.